Ellen Greenberg foi encontrada pelo seu noivo morta no apartamento que eles moravam, após ele se ausentar por meia hora para ir à academia. Logo foi concluído que a Ellen tirou a própria vida, porém análises forenses contestaram essa versão do crime. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora com um caso um tanto quanto controverso aqui para vocês e bem misterioso. Então, já no comecinho do vídeo vou pedir para você não se esquecer de deixar um like no meu vídeo, de se inscrever no meu canal, porque aqui a gente posta vídeo toda terça, quinta e domingo com muito conteúdo bom. Agora eu vou começar a postar shorts quase que diariamente aqui para vocês, então se inscreve aí, curte meu vídeo para me acompanhar aí no meu canal, ativa o sininho para você receber a notificação de quando eu postar vídeo aqui no canal, me siga nas minhas redes sociais que vão estar aqui na tela. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Ellen Rae Greenberg, mais conhecida como Ellie, nasceu de 23 de junho de 1983 e ela era uma professora da primeira série de 27 anos na Juniata Park Academy, na Filadélfia, na época dos fatos. A Ellen era a filha única de Joshua e Sandra Greenberg e ela nasceu em Nova York. Ela era descrita como uma moça extremamente gentil e carinhosa e que gostava muito de crianças, então não foi nenhuma surpresa quando ela escolheu se tornar professora como sua profissão. A Ellen cresceu bem próxima da sua família, principalmente dos seus pais, e sempre teve um ótimo relacionamento com eles. A família dela morava em Harrisburg, mas ela se mudou para Filadélfia para cursar a faculdade de pedagogia. E depois de formada, ela arrumou emprego na cidade e se manteve por lá. Os alunos da Ellen gostavam bastante dela também, e ela tinha muito orgulho do trabalho que ela fazia ali na escola. Em 2007, aos 24 anos, a Ellen conheceu um rapaz chamado Samuel Goldberg, que tinha a mesma idade que ela, que trabalhava como produtor do canal NBC Sports. Após se conhecer, eles passaram a namorar e ficaram juntos por 3 anos namorando, até que eles decidiram noivar. Eles se mudaram para um apartamento na Filadélfia para morarem juntos, e nessa época eles ficaram muito felizes de estarem dando aquele passo novo na vida deles, especialmente a Ellen. Ela ficou muito feliz com o noivado. Eles planejaram se casar em agosto de 2011, e eles estavam fechando um hotel super chique para eles se casarem, e tudo parecia perfeito na vida deles. Dia 26 de janeiro de 2011 era uma manhã normal e a Ellen acordou, se trocou, se preparou e foi trabalhar como ela sempre fazia. Porém, esse dia teve uma tempestade de neve na Filadélfia, e ao longo do dia foi piorando cada vez mais essa tempestade, por isso a escola dispensou os professores e os alunos mais cedo naquele dia. Então a Ellen voltou para casa dela mais cedo do que ela costumava voltar. No caminho para casa, ela parou, abasteceu o carro, ela encheu seu tanque de gasolina e voltou para o seu apartamento que ela morava com seu noivo. Seu noivo também voltou para casa mais cedo naquele dia por conta da tempestade, então eles passaram a tarde juntos no apartamento, até aproximadamente às 4h45 da tarde, quando Samuel decidiu ir para a academia do prédio. Ele ficou por lá por aproximadamente meia hora e depois voltou para o apartamento. Mas quando ele chegou na porta do apartamento, ele percebeu que a porta estava trancada internamente, com um trinco interno que tinha na porta. Então, mesmo com a chave, ele não conseguia abrir a porta. Ele achou aquilo estranho porque eles só fechavam aquele trinco quando eles iam dormir. E a Ellen sabia que ele tinha ido na academia e já ia voltar rapidinho. Então ele não entendeu por que ela tinha trancado a porta. E ele ficou ali chamando ela, batendo na porta, mas ela não atendia. Ele então mandou mensagem de texto para ela pedindo para ela abrir a porta, mas ela não respondia. Ele achou tudo aquilo muito esquisito e primeiro ele ficou muito bravo por ela deixar ele esperando ali na porta um tempão, mas depois ele começou a ficar preocupado. Então ele foi falar com o segurança do prédio chamado Phil Henton, que era um senhor de 67 anos. O Phil falou que não poderia ajudar ele com isso, que ele não ia arrombar a porta para ele por causa das normas internas do condomínio e que se a Ellen estava dormindo, Samuel deveria esperar ela acordar. Então ele falou que ele não poderia ajudar o Samuel a arrombar o apartamento. O Samuel falou posteriormente que o segurança acompanhou ele até a porta do apartamento, mas quem arrombou a porta foi o Samuel, por volta das 6h15 da tarde. E lá ele se deparou com a Ellen morta na cozinha do apartamento. A Ellen tinha levado 20 facadas e foi encontrada com a faca fincada em seu peito. Seu corpo estava sentado no chão, apoiado no armário da cozinha. Tinha sangue em cima da bancada da cozinha e também no chão da cozinha. Não havia nenhuma evidência de luta na área da cozinha ou em qualquer outro lugar do apartamento. Quando ele viu a Ellen naquele estado, toda ensanguentada e no chão da cozinha, ele ligou imediatamente para a polícia. Pelo telefone, a polícia passou as instruções para ele fazer os primeiros socorros na Ellen, porque até então ele não tinha falado
falado que ela estava com uma faca fincada no peito. Ele tinha falado na ligação que a noiva dele estava desmaiada, estava desfalecida ali na cozinha. E aí a policial que está do outro lado da linha pergunta se a Ellen está respirando e o Samuel responde que não sabe se ela está ou não respirando. O suporte de emergência então manda ele deitar ela no chão e só nesse momento ele fala: meu Deus, ela se esfaqueou, ela caiu em cima de uma faca, ela tem uma faca no peito. Então o serviço de emergência falou pra ele que não era pra ele tocar nela até que a emergência chegasse no apartamento. Quando a polícia chegou ao local, foi constatado que ela estava sem vida às 6h40 da tarde, e logo a polícia concluiu que a Ellen tinha tirado a própria vida. Pela cena do crime, dava a entender que a Ellen estava prestes a comer algumas frutas antes dela morrer, porque tinha um coador cheio de mirtilos que ela tinha acabado de lavar. E ela também tinha cortado uma laranja em fatias e ao lado tinha 2 facas completamente limpas. O corpo da Ellen foi encontrado sentado no chão da cozinha e com uma toalha completamente limpa na mão esquerda dela. Ao verificar o apartamento, que ficava no 6º andar e tinha 2 formas de entrada, que seria a porta principal e também a varanda, que tinha uma escada de incêndio ao lado, a polícia concluiu que ninguém tinha invadido o local, porque eles não encontraram pegadas na neve do lado de fora do apartamento, como se alguém tivesse entrado pela escada de incêndio, e também a escada não tinha nenhuma pegada, então ninguém tinha acabado de passar por lá. E como a porta da frente estava trancada pro lado de dentro, eles concluíram que ninguém tinha entrado no local. E também não encontraram evidências de que a Ellen tinha tentado sair do apartamento. As câmeras de vigilância também foram verificadas, porém o complexo de apartamento não contava com câmeras nos corredores do prédio, apenas no portão de entrada do prédio. Porém, ninguém desconhecido tinha entrado no prédio naquele dia. Depois da polícia entrevistar algumas pessoas que trabalhavam lá no condomínio, ninguém disse ter visto nada estranho naquela tarde. E os vizinhos deles disseram que a única coisa que tinham escutado era o Samuel batendo na porta querendo entrar no apartamento. No apartamento não tinha nada de valor faltando e nem nada fora do lugar nos outros cômodos. Na faca usada para matar a Ellen não tinha nenhum DNA além do dela, então a polícia continuava mantendo a versão de que a Ellen tinha tirado a própria vida. Porém, não tinha nenhuma carta de despedida no apartamento, e isso era um fato esquisito. Os pais da Ellen só ficaram sabendo que a filha tinha morrido quando os amigos da Ellen ligaram para eles para prestar condolências. Eles então ficaram super assustados, sem entender o que estava acontecendo, e esses amigos da Ellen falaram para os pais dela que a notícia da morte da Ellen estava passando na televisão e por isso que eles ligaram para prestar as condolências. Então nem a polícia nem o Samuel se importou em ligar para o Joshua e para Sandra para avisar o que tinha acontecido com a própria filha deles. No dia seguinte, dia 27 de janeiro de 2011, na autópsia conduzida pelo Dr. Marlon Osborne, foi verificado que ela tinha 8 facadas na região do peito e alguns cortes eram mais profundos do que outros. Ela também tinha levado 2 facadas no estômago e ela tinha um corte de fora a fora no couro cabeludo. Além disso tudo, ela tinha levado 10 facadas na nuca e a última facada tinha sido no peito, onde a faca ficou fincada. E também havia 11 hematomas no corpo dela, que estava por todo o braço direito, na sua barriga e na sua perna direita. E aí, todas essas facadas, todos esses hematomas encontrados no corpo dela é o que torna bem provável a versão inicial da polícia, de que a Ellen tinha tirado a própria vida. Esses hematomas, alguns pareciam ser bem recentes, porém outros pareciam já ser bem antigos, como se já estivesse cicatrizando. E aí os investigadores falaram que esses hematomas que estavam cicatrizando poderiam ser resultado de aulas de yoga e de pilates. Porém, um fato esquisito é que a Ellen não fazia nem aula de yoga nem aula de pilates. O resultado da autópsia foi que a Ellen tinha sido vítima de um homicídio. A polícia, que até agora tinha errado na sua primeira análise do caso, não se preocupou em ligar para os pais da Ellen para falar dessa conclusão do legista Marlon Osborne. Como a polícia logo de cara achou que não tinha sido um homicídio, eles já tinham liberado a cena do crime para o Samuel e seus familiares entrarem no apartamento. E nessa altura, a família do Samuel já tinha ido lá no apartamento pegar alguns itens dele, o que comprometeu muito a cena do crime. A única coisa que restou da cena toda ali da morte da Ellen era a faca que estava no corpo dela. E como eu falei, novamente ninguém avisou o Joshua e a Sandra que a conclusão do legista tinha sido homicídio. Eles só ficaram sabendo dessa nova conclusão quando os amigos deles viram no noticiário e avisou os dois. Então, novamente, a polícia não se preocupou em avisar os pais da Ellen sobre a evolução da investigação. O departamento de polícia da Filadélfia então voltou alguns passos na investigação e decidiu verificar novamente o circuito de câmeras de segurança do condomínio. Foi verificado se o que o Samuel tinha falado que tinha feito naquela tarde era verdade. E através das câmeras ficou provado que sim, era verdade, ele tinha realmente ido para a academia do condomínio naquela tarde. Eles também verificaram novamente que ninguém desconhecido tinha entrado no prédio naquela tarde. A polícia então resolveu verificar o histórico de saúde mental da Ellen, e eles descobriram que nos últimos 2 meses a Ellen tinha mudado um pouco seu comportamento, que era sempre muito bem-humorado. Nos últimos 2 meses antes dela morrer, ela passou a ficar bem fechada e a sofrer de ansiedade. Os familiares disseram que ela sempre parecia estar preocupada com alguma coisa e parecia que ela estava extremamente
extremamente insegura e isso não era o padrão da Ellen. Muito pelo contrário, ela estava sempre feliz, sempre sorrindo bastante, bem-humorada, sempre muito aberta com os familiares dela e do nada ela mudou o jeito dela. E os pais dela, percebendo aquela mudança repentina no comportamento da Ellen, eles perguntavam para ela o que estava acontecendo e ela dizia que estava estressada com o trabalho. A polícia então perguntou para os professores que trabalhavam com ela se ela realmente aparentava estar estressada com o trabalho nos últimos meses, mas eles disseram que não, que ela gostava muito de trabalhar e parecia estar sempre bem-humorada. Mas na verdade a Ellen tinha falado para os pais dela, antes disso tudo acontecer, que ela queria sim largar o trabalho dela e voltar a morar com eles em Harrisburg. Quando eles perguntaram por que ela queria fazer isso, ela falou novamente que estava muito estressada e sobrecarregada com o trabalho dela. Mas isso era bem esquisito, porque a Ellen morava com o noivo dela na Filadélfia e ela iria se casar com ele em agosto daquele ano. Inclusive, ela já tinha mandado os convites para os seus convidados do casamento, então era bem estranho ela querer do nada a voltar a morar com os pais dela. E os pais dela perguntavam se tinha algum problema no relacionamento dela com o Samuel e ela falava que não, que tudo estava indo muito bem no relacionamento deles e que eles não iam adiar o casamento, mas que ela queria voltar a morar em Harrisburg. E aí, com toda essa surpresa no comportamento da Ellen, os pais dela falaram para ela não tomar nenhuma decisão antes de ir em um psiquiatra. Ela então foi se consultar com a doutora Berman. Essa doutora passou alguns medicamentos para ajudar a Ellen naquela fase depressiva e de ansiedade. A médica relatou para a polícia que a Ellen não tinha nenhum pensamento de tirar a própria vida e que ela apenas estava sobrecarregada realmente com o trabalho e que ela sempre falou bem do noivo nas consultas. Essa doutora então receitou para Ellen um anti-ansiedade chamado Clonazepam, também um antidepressivo muito comum chamado Zoloft, que é um sonífero, e também Xanax, que é um outro medicamento anti-ansiedade. E aí esses remédios eles podem causar pensamentos e comportamentos de querer tirar a própria vida como possíveis efeitos colaterais. No dia da sua morte ela tinha tomado seus medicamentos diários ali, antidepressivos e também anti-ansiedade, mas ela não tinha tomado nada além disso naquele dia, nenhuma droga recreativa e nem nada do tipo, nem álcool. O detetive John McNamee, que estava cuidando do caso, sugeriu contratar um neuropatologista para revisar uma porção da medula espinhal da Ellen, para determinar se sua medula espinhal tinha sido danificada por qualquer uma das facadas que ela levou na parte de trás do pescoço aqui. E isso é importante porque se as feridas da parte de trás do pescoço tivessem danificado a medula espinhal da Ellen até certo ponto, ela não seria capaz de dar a facada final no próprio peito dela. O neuropatologista que realizou esse exame disse à polícia que a medula espinhal tinha sido atingida, mas que a medula não foi cortada completamente. Então eles chegaram à conclusão que a Ellen tinha ficado entorpecida com esse golpe que ela supostamente teria dado nas próprias costas, e isso teria facilitado ainda mais os outros golpes que ela desferiu contra ela mesma, porque ela não teria sentido tanta dor após a medula ter sido atingida. Por causa de todas essas análises feitas, em fevereiro de 2011 foi concluído, dessa vez pelos médicos legistas, que a causa da morte não era homicídio, e sim que ela tinha tirado a própria vida. Os pais da Ellen ficaram muito decepcionados com essa conclusão da polícia, porque eles tinham certeza que aquilo era um homicídio e que a filha jamais se mataria dando 20 facadas nela mesma. E fazendo uma análise leiga desse caso, realmente é muito improvável que alguém vai decidir se matar do nada, na cozinha da própria casa, com 20 facadas. Porque, na verdade, dizem que quem quer tirar a própria vida não faz isso da pior forma possível. Na verdade, a pessoa tenta fazer de forma indolor. E 20 facadas nela mesma, ainda mais desferindo aqui atrás, seria uma forma muito difícil da pessoa desferir tantos golpes nela mesma e ainda continuar consciente e continuar se esfaqueando. Então uma análise leiga é que eu acho muito improvável que isso de fato tenha acontecido. E aí os pais da Ellen, eles não acreditavam nessa versão da polícia e por isso eles decidiram que iriam investigar por conta própria. Eles compraram todas as fotos da autópsia da Ellen e também fotos dela na cena do crime e também fotos do relatório do médico legista e enviaram tudo para um patologista forense chamado Cyril Wett. Esse patologista ele é muito conhecido e respeitado porque foi ele que desafiou a teoria da bala única no assassinato do John Kennedy. E ele pegou ali o caso da Ellen e revisou todo o caso e ele ficou chocado com a quantidade de facadas que ela tinha pelo corpo. Ele determinou que tinha fortes indícios de ter sido um homicídio, principalmente por causa da quantidade de facadas que ela levou. E a família dela teve que entrar em uma briga judicial com a polícia, com o procurador-geral e também com a promotoria para obter acesso aos arquivos da investigação.
Eles chegaram a contratar um advogado para auxiliar eles nesse caso, e só o que a família conseguiu foi uma olhada rápida nos arquivos da investigação. A polícia não queria abrir aqueles arquivos e não se sabe o porquê. A polícia não permitiu que eles fizessem cópia dos arquivos e nem que tirassem fotos ou tomassem notas do que tinha ali escrito. A polícia deixou apenas a família ler rapidinho ali os arquivos da investigação, na presença ainda da polícia. A família dela também pediu a reabertura do caso, porém a polícia não queria reabrir. Em 2015, um promotor de homicídios da Filadélfia revisou todos os arquivos do caso da Ellen, e ele disse que não conseguiu encontrar um relatório da neuropatologia. Ele então solicitou para a polícia e para o médico legista aquele laudo que supostamente eles tinham mandado fazer, mas eles disseram que talvez tinham perdido o documento ou que talvez esse documento nem existisse. E através disso foi descoberto que a coluna vertebral e a medula espinhal da Ellen, na verdade, nunca foi analisada. Então não se sabe ainda se as facadas que ela levou nas costas e na nuca romperam ou não sua medula espinhal. E como eu falei anteriormente, isso seria uma prova muito importante para determinar se a Ellen tinha ou não dado facada nela mesma. E aí foi descoberto que tinha guardado no escritório do legista um pedaço da medula espinhal da Ellen. O patologista forense chamado Wayne Ross examinou aquela medula e ele concluiu algo completamente diferente do primeiro patologista. Ele disse que, na verdade, uma das facadas que tinha nas costas dela penetrou na cavidade craniana da Ellen e cortou os nervos cranianos e também o seu cérebro. E como resultado, ela sentiu uma dor intensa por causa dessa facada e provavelmente por causa daquela facada, ela perdeu a consciência naquele momento. E ele também relatou que havia sinais de estrangulamento no corpo dela. E essa conclusão ia totalmente contra a teoria da polícia e do primeiro patologista, que diziam que a Ellen tinha tirado a própria vida com 20 facadas e que a última delas tinha sido no próprio peito. Com a facada que ela levou na nuca, que acertou o cérebro dela, seria impossível ela manter a consciência e ainda continuar se esfaqueando. O cientista forense Henry Lee, que testemunhou pela defesa do caso O.J. Simpson, também revisou os arquivos do caso da Ellen e concluiu que o número e tipos de facadas e padrões de manchas de sangue observados são consistentes com uma cena de homicídio. Então, através dessa investigação paralela que os pais da Ellen fizeram, ficou meio que comprovado ali que realmente aquilo era um homicídio, não tinha como ela ter tirado a própria vida. Porém, era muito questionada ainda a versão de um suposto homicídio pelo fato da porta do apartamento estar trancada para o lado de dentro. Eles diziam que era impossível alguém ter entrado e saído e trancado a porta pro lado de dentro. Eles diziam que a única pessoa que poderia fazer isso era a própria Ellen, que estava sozinha dentro do apartamento. Porém, um investigador particular contratado pela família da Ellen encontrou diversos vídeos na internet demonstrando que era possível sim travar uma fechadura por fora. Então existia sim a possibilidade de alguém ter entrado, cometido o crime e ter saído do apartamento e ainda ter conseguido travar o trinco interno da porta. Em outubro de 2019, os pais da Ellen entraram com uma ação civil contra o Instituto Médico Legal da Filadélfia e contra o Dr. Marlon Osborne, o patologista que realizou a primeira autópsia. A ação visa alterar a causa da morte para homicídio ou para causa indeterminada, citando as novas informações descobertas pela investigação particular e também citando o fato do Dr. Osborne ter admitido que ele mudou a forma da morte para suicídio por insistência da polícia. Uma nova tecnologia chamada fotogrametria, que não existia quando a Ellen morreu, permitiu uma recriação anatômica em 3D das feridas da Ellen, demonstrando que nem todas as 20 facadas poderiam ter sido auto-infligidas, por causa da posição em que a Ellen foi atingida. Além disso, foi descoberto também que as feridas da Ellen nem todas foram feitas pela mesma faca. Algumas feridas foram feitas por uma faca lisa e outras por uma faca de serra. Então, além de todas as perguntas não respondidas desse caso, existe uma arma do crime que nunca foi encontrada. Anos após o caso, mais detalhes surgiram sobre o Samuel, o noivo da Ellen, e sobre a sua versão dos fatos no dia da morte da Ellen. Como eu disse anteriormente, o Samuel alegou que quando ele estava arrombando a porta, o Phil, que era o segurança do condomínio, estava com ele. Mas acontece que esse segurança, na verdade, disse para a polícia na época que ele não saiu da mesa dele em nenhum momento naquele dia. Ele disse que não estava com o Samuel no momento que a porta foi arrombada, e essa informação foi comprovada pelas câmeras de segurança do condomínio. Então o Samuel estava mentindo. Outra coisa que ele acabou dizendo à polícia foi que o Samuel estava usando botas naquele dia e não tênis. O que é estranho, porque na versão do Samuel ele tinha acabado de voltar para a academia, então ele teria ido para a academia usando botas, eu acho bem provável. Também foi descoberto que o Samuel tinha ligado para outros 2 números antes de ligar para a emergência. Ele tinha ligado para os pais dele e também para o tio dele, que é advogado. E eles estavam a caminho do local antes mesmo da emergência ser acionada. E a própria ligação do Samuel para a polícia é bem esquisita, porque primeiro ele age como se ele não tivesse visto que a Ellen estava com uma faca no peito, sendo que ela estava sentada no
no chão, de frente pra ele, então é meio que impossível ele não ter visto que ela tava com uma faca no peito. E ele age na ligação como se fosse possível ele prestar os primeiros socorros nela. E não é possível você prestar o primeiro socorro com uma pessoa com uma faca no peito, isso aí qualquer um sabe. E então, quando supostamente ele percebe que ela tinha uma faca no peito, logo de cara ele fala na ligação que ela caiu sobre uma faca ou que ela mesma tinha se esfaqueado. O que é também muito esquisito, porque você vê uma pessoa na sua casa esfaqueada e a primeira coisa que você pensa é que ela se esfaqueou. Eu acho muito improvável. Também foi descoberto que quando os familiares do Samuel foi até o apartamento no dia seguinte da morte da Ellen, o tio dele tinha ido lá e pegado o notebook e o celular da Ellen e ficado alguns dias com esses aparelhos antes de entregar para a polícia. E todos esses detalhes que são cruciais para a conclusão do caso foram ignorados pela polícia que investigava o caso. Isso porque desde o início eles concluíram que a Ellen tinha tirado a própria vida, então não precisava, investigar nada, eles já tinham tirado a conclusão que ela tinha tirado a própria vida, então o Samuel não precisaria ser interrogado, a cena do crime não precisou ser isolada, na cabeça da polícia, e por conta dessa certeza da polícia, várias provas cruciais para determinar o que de fato aconteceu com a Ellen acabaram sendo ignoradas. O Samuel, durante o ano que se seguiu da morte da Ellen, manteve contato com os pais dela, mas aos poucos ele foi se afastando. A Sandra, a mãe da Ellen, conta que toda vez que ela falava pra ele que sabia que a filha não tinha tirado a própria vida, ficava um clima estranho no ar. O Samuel hoje tem mais de 30 anos e ele se casou novamente e é pai de 2 filhos. O crime contra Ellen permanece sem solução e esse é mais um caso que deixa claro que não existe crime perfeito e sim crime mal investigado. Em agosto de 2022, a promotoria do condado de Chester anunciou que reabriria a investigação sobre a morte da Ellen. Então pode ser que surjam novidades aí sobre o caso e se surgir eu trago aqui de volta as atualizações do canal. Bom pessoal, então esse é o caso de hoje e eu quero saber o que você acha que aconteceu com a Ellen. Deixa aqui nos comentários se você acredita que realmente ela tirou a própria vida ou o responsável poderia ter sido Samuel. Eu espero muito que vocês tenham gostado, deixa um like pra mim, também se inscreve aqui no meu canal e até o próximo caso.